O grande perigo da teoria da evolução. Como sempre dizemos, a forma como pensamos determina a forma como agimos. Por sua vez, a forma como agimos nos traz consequências. É por isso que devemos discernir os perigos ocultos atrás de algumas ideias. Duas cosmovisões. No pensamento humano existem duas cosmovisões quando falamos sobre a origem de todas as coisas. Uma delas é o evolucionismo e outra é o criacionismo. Neste vídeo abordaremos o assunto a partir de um aspecto que, com muita probabilidade, você nunca tenha considerado. Em essência, o evolucionismo defende a ideia de que tudo o que existe surgiu do nada a partir do caos de uma explosão, permitindo assim que aqueles que souberam evoluir melhor sobrevivessem. O criacionismo é baseado no primeiro versículo da Bíblia que diz que no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, de acordo com essa visão de mundo, um Criador, alheio ao planeta Terra, criou tudo com um propósito e perfeito desde o início. Portanto, nada evoluiu. Os seres têm a capacidade de se adaptarem ao ambiente, mas nenhuma espécie derivou em outra nova. Ciência ou fé? Embora os proponentes da evolução tentem dar uma aparência de ciência à sua cosmovisão, a verdade é que ambas são uma questão de fé. Para estabelecer uma lei científica, você deve ser capaz de experimentar e comparar resultados, até ter certeza de que o que é afirmado está correto e não pode ser refutado. Hoje em dia não se pode voltar à origem e experimentar cientificamente para demonstrar como se originou tudo o que existe. Ou seja, ambas as cosmovisões são uma questão de fé. Depende do que a pessoa que adota um ou outro escolhe crer. Se você não é evolucionista, você é religioso? Quando discutimos com um evolucionista, pedindo-lhe que nos dê provas concretas da sua fé, ele se zanga e passa a acusar-nos de sermos negadores da ciência ou religiosos. À medida que cresce a imposição do pensamento único do governo do anticristo que se configura rapidamente, aumenta também o uso deste recurso baixo e pobre, que é conhecido como ad hominem. Isso significa que, sempre que alguém argumenta mostrando que uma ideologia do pensamento único é errado, quem defende essa ideologia, ao não ter argumentos, começa a tentar desqualificar a outra pessoa, com uma manobra para tentar diminuir sua credibilidade. Na verdade, muitas pessoas se sentem muito incomodadas com alguém que não se submete ao pensamento único e por isso atacam, de forma feroz e sem justificativas ou argumentos, a quem põe em evidência a verdade. Isso é uma resposta psicológica que podemos observar por exemplo em um animal que é maltratado pelo seu dono. Ao não poder morder o dono, o que o animal faz é atacar a qualquer um de seus congêneres que infringe as normas, atraindo assim a atenção do dono e com isso, mais castigo. Essa é a mentalidade típica de um escravo, que prefere continuar sofrendo todo tipo de abusos e injustiças, porque tem medo de tentar conseguir a liberdade. Voltando ao evolucionismo, normalmente, todas as pessoas que evidenciam as lacunas dessa teoria, são etiquetadas de religiosas, mesmo que não creiam num Criador. Mas isso não quer dizer que não sejam capazes de ver que esta teoria não tem significado ou fundamento algum. Para o adepto do evolucionismo, se você não acredita na teoria da evolução, você deve ser um louco que crê em Deus, o Criador. Nunca ocorre a um evolucionista considerar que, independentemente de você crer ou não em um Criador, você pode ser uma daquelas pessoas que pensa e tira conclusões. Você pode ser uma dessas pessoas que não aceitam ser doutrinadas em agendas sem fundamento e que preferem se aprofundar nos detalhes para verificar a veracidade do que lhe dizem. Essas cosmovisões podem ser demonstradas? Tal como foi dito, crer na evolução das espécies ou em que existe um Criador que fez tudo com um propósito é uma questão de fé, porque não podemos voltar ao início e experimentar cientificamente. Mas existe uma maneira de provar cientificamente se essas cosmovisões têm alguma base que a corrobore. Não entraremos nos argumentos abundantes sobre ambas as crenças neste vídeo, mas vamos ao miolo da questão, como sempre. Um dos grandes problemas do evolucionismo é a falta dos elos perdidos. Ou seja, evidências científicas verificáveis de que há uma evolução de uma espécie que se transforme em outra, tendo a primeira deixado de existir, pois supostamente evoluiu em direção à segunda. Por exemplo, quando dizem que os dinossauros criaram asas e evoluíram para pássaros, não podem prová-lo, porque não existem aqueles elos intermediários que mostram tal evolução. Além disso, não conseguem explicar como alguns dinossauros tiveram a ideia de que precisavam de asas, que não deveriam existir naquele tempo e, o mais surpreendente, que tenham sido capazes de produzi-las, sobrevivendo apenas os indivíduos que puderam desenvolver essas asas. Falando de asas, que ser humano não sonhou com voar. Você conhece algum que tenha sido capaz de desenvolver asas e fazê-lo?
Agora um exemplo bíblico. Os estudiosos situam Jó na época em que Abraão viveu, ou seja, por volta do ano 2000 a.C. Falando a respeito de Deus, Jó descreve o processo da chuva. Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Porque reúne as gotas das águas que derrama em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Jó 36, 26-28. Esta é a descrição exata do ciclo hidrológico, dada por meios científicos. Existem diversas fontes sobre como o ciclo foi descoberto cientificamente. A referência mais antiga é que Tales, de Mileto, no século 6 a.C., começou a observar o ciclo das chuvas. Depois falam de Bernard de Palissy, um ceramista e naturalista francês do século XVI, que descobriu o ciclo da água através das suas experiências em cerâmica, e do cientista inglês John Dalton no início do século XIX. Como vemos, Jó, 2000 anos antes de Cristo, já explicava como funcionava o ciclo hidrológico. Em suma, a veracidade ou não de ambas as cosmovisões pode ser verificada cientificamente. No primeiro caso, não há evidências científicas de que os dinossauros evoluíram para espécies de aves, enquanto no segundo exemplo, a Bíblia já descrevia o ciclo hidrológico há mais de 4.000 anos, sendo que os cientistas só o descobriram, como muito cedo, no século XVI, ou seja, há 5 séculos. Ideias fundamentais. Vejamos agora o miolo de cada uma das cosmovisões em termos das ideias que elas implantam naqueles que creem nelas. Evolucionismo. Segundo a crença evolucionista, tudo surgiu de repente, do nada, e daí evoluiu, não se sabe como, nem por quais meios, permitindo prevalecer apenas os mais aptos. Analisemos estas ideias por cima. 1. Se tudo surgiu ao acaso, não há ninguém a quem devamos prestar contas dos nossos atos. 2. Não ter de prestar contas, leva-nos à indiferença para com os nossos semelhantes e com relação às consequências do que fazemos. Segundo essa cosmovisão, não precisamos assumir responsabilidades. 3. Se cada um faz o que acha certo, sem assumir responsabilidades, a convivência da humanidade vira um caos, pois cada pessoa tem objetivos, preferências, formas de ver as coisas, níveis de satisfação, diferentes. 4. Se, de acordo com esta crença, só o mais apto sobrevive, todos os que não estão aptos devem ser deixados para trás ou eliminados. A questão é quem define o que significa ser elegível e quem determina como os inaptos são eliminados. Isto dá poder divino a alguns sobre a maioria. 5. Não ter origem ou destino futuro quando deixarmos esta vida tira todo o sentido do propósito da existência. Sem propósito de viver, o resultado habitual é a depressão. A depressão sempre leva à morte física, pelo suicídio, ou psicológica. Criacionismo. Esta crença diz que existe um Criador que é superior e não depende do ser humano. Diz que ele que criou todas as coisas com um propósito, sendo a origem de tudo e o fim. Diz que ele criou o ser humano com uma continuidade, mesmo quando esse ser humano sai da vida nesta terra. Analisemos um pouco estas ideias. 1. Se tudo foi criado por um ser que não depende do ser humano, ele é quem dita as leis de funcionamento da sua criação e, portanto, devemos responder a ele pelo que fazemos. 2. Se ele não é humano, tem a liberdade de ser totalmente imparcial e, portanto, justo. 3. Se o Criador criou tudo já adequado ao seu contexto, isso nos mostra que ele tem vontade própria e que fez tudo com propósito. 4. Se o Criador criou tudo, devemos prestar-lhe contas do que fazemos com as nossas vidas e como procedemos com os outros e com o planeta, que foi criado como um lar para os seres humanos. 5. A lei do Criador nos diz que temos o dever de amar os outros e nos responsabiliza por isso, levando em conta o fruto do que fazemos. Isso nos torna responsáveis pelas decisões que tomamos. 6. Isso também nos dá um propósito na vida porque ele nos criou diferentes uns dos outros e nos deu habilidades, dons e talentos para sermos úteis ao nosso semelhante. Ter um propósito nos faz sentir vontade de viver intensamente. A responsabilidade, o amor e o viver com propósito promovem uma sociedade psicológica e emocionalmente saudável, o que conduz à ordem na convivência e à felicidade coletiva. Frutos de ambas as crenças. Se não sabemos de onde viemos, qual o propósito da nossa existência e para onde vamos, acabamos deprimidos e não damos valor à nossa própria vida e à vida dos outros. Se sabemos de onde viemos, sabemos que fomos criados únicos, com um propósito específico e que, ao deixarmos esta vida, temos um destino eterno com o nosso Criador, que nos ama, e então damos um enorme valor à vida.
tanto a nossa como a dos outros. Você entende agora quão prejudicial é viver sob a visão do mundo do evolucionismo? Você entende que o evolucionismo leva a sociedade à depressão, à apatia, à autodestruição e à destruição caótica da sociedade? Como está a humanidade hoje? Qual visão de mundo predomina na sociedade? Veja o que a palavra de Deus diz sobre esta situação. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. 2 Timóteo 3, 1-5. Quanto você acha que o ensino do evolucionismo influiu o comportamento do ser humano de hoje em dia? Isso foi coincidência? Autodestruição evoluída. Agora pense nisto, não lhe chama a atenção que o sistema escolar, imposto pelos governos de todo o mundo ocidental, obriguem a que se ensine a teoria da evolução nas escolas, mesmo sabendo que se trata de uma teoria errada e perigosa para a saúde mental dos indivíduos e daninha para a convivência da sociedade? Você já pensou que este tipo de ensinamento tem a ver com a escolarização obrigatória e com que os governos não gostem que as crianças sejam ensinadas em casa? Em muitos países existem até penas de prisão para os pais que não enviam os seus filhos à escola durante um determinado período de tempo. Adotar este tipo de ideologia dogmática, mesmo sabendo que é errada e prejudicial, é como uma autodestruição evoluída. Ou seja, a sociedade foi levada a evoluir para a autodestruição através de uma ideologia diabólica, que rouba aos seres humanos o seu propósito de existir, fazendo-os perder todo o respeito pela sua própria vida e pela dos outros. No próximo vídeo falaremos sobre o que está por trás dessa teoria da evolução. Não perca, e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, para abrir os olhos de outros para esta terrível realidade. Por enquanto, fique com este versículo, pois você dará contas do que fez com o que sabe. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. A melhor coisa que podemos fazer pelos nossos filhos é estudar com eles o que lhes é ensinado na escola e contrabalançar com a verdade, sempre que detectamos ideologias que lhes são prejudiciais. A doutrinação através da escolaridade obrigatória é muito antiga e por isso os jesuítas sempre controlaram esse espaço. Mas, se você estudar com seu filho e ensiná-lo a responder nas provas o que é obrigado a escrever, mas por outro lado o ensinar a pensar por si mesmo e buscar a verdade, você estará defendendo seu filho de qualquer tipo de ideologia destrutiva. Onde há luz, a escuridão se dissipa. A Bíblia ordena provar se os espíritos provêm de Deus. Neste caso, como foi visto, cada uma destas duas cosmovisões nos aponta uma direção. Um leva ao caos e à morte, enquanto o outro nos leva à ordem e à vida. Não perca o próximo vídeo, onde contaremos a origem e o contexto deste ensino da teoria da evolução. Entretanto, lembre-se que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da inteligência. Se você gostou deste conteúdo, ajude-nos a divulgá-lo, compartilhando-o com seus contatos e dando like. Inscreva-se em nosso canal do Telegram para receber diariamente notícias relacionadas ao fim dos tempos e reflexões para a edificação da fé.